Olá, meu nome é Cris Semer, eu sou paisagista e hoje eu vim aqui falar para vocês como que vocês ficam sabendo se a sua planta é de sol, de sombra ou de meia sombra. Sim, é importante saber porque a gente sempre começa a escolha da planta pelo tipo de ambiente que a gente tem em casa. Então, assim, antes de escolher a planta, você vai observar o seu ambiente. Então veja como isso é importante, porque se você vê que é um ambiente de sol, você compra uma planta de sol. E é o mesmo de sombra e meia sombra, a mesma coisa. Porque é diferente de você ir na floricultura ou ir no mercado e aí, que planta bonita, escolhe a planta e leva para casa. E aí você chega em casa, aquela planta não vai para frente, não rende, porque ela às vezes era uma planta de sombra e você colocou no sol, por exemplo. Então assim, vamos aprender a escolher certinho para vocês poderem ter o mais belo de cada planta, tá? Então, plantas de sol. Plantas de sol são aquelas plantas que bate a incidência solar, a luz direta do sol vai bater na folha da planta, nela diretamente por pelo menos umas 7 horas, tá? 7, 8 horas, até mais. São plantas de sol direto, tá? Então essas plantas são plantas bem resistentes, normalmente são plantas que precisam de um pouquinho mais de água, mas o que você vai identificar no teu ambiente é isso, a quantidade de tempo de sol direto nela, tá? Nós temos aí como exemplo o lambari roxo, as suculentas que a gente tanto ama, né? E então vamos para outra planta que é a planta de meia sombra. O próprio nome já diz, meia sombra, quer dizer, meio período sol, meio período sombra. Não precisa ser exatamente tipo, de manhã bate sol e daí de tarde tem que bater sombra. Não precisa ser uma divisão assim. Então você pode ponderar da seguinte forma: se nessa planta bater um sol direto durante umas 4 horas, é uma planta de meia sombra. Principalmente que esse não seja o primeiro sol da manhã, aquele sol fraquinho, até as 9h30 da manhã, assim, não conta muito. Mas o sol a partir desse horário já é um sol mais intenso, então que vai caracterizar que é uma planta de meia sombra. Então é uma planta que precisa da luz solar, mas assim, se bater muito sol, ela vai torrar, né? E se bater pouco sol, ela vai minguar. Então é uma planta meia sombra. Então, umas 4 horinhas aí de sol, tá? Como exemplo, a gente tem a Peperomia scandens, as begônias, que a gente gosta da flor dela, tá? E aí a gente vai ter também as plantas de sombra. O que são plantas de sombra? É bem importante entender que a sombra não é um ambiente escuro, tipo um breu que não tem iluminação. A sombra é um ambiente luminoso, que tenha claridade nele, que tenha luminosidade. Pode até bater sol, mas portanto que seja aquele sol fraquinho da manhã, o primeiro solzinho assim até umas 8h30 da manhã, ou o último solzinho da tarde, aquele das 5h30 da tarde, assim, sabe? Aí ela, mesmo assim, ela vai ser caracterizada uma planta de sombra, tá? Ou uma sombra total, não bate o sol nela. Então ela também vai ser uma planta de sombra. Muito importante essa questão de não ser totalmente escuro o ambiente, porque senão essa planta não vai vingar. Ela vai começar a minguar, ela vai começar a pegar fungos e bichinhos, insetinhos, cochonilha, pulgão. Então, assim, é bem importante observar isso, porque todas essas plantas de sombra precisam sim de ambientes claros para elas se desenvolver, tá? E aí, a última dica que eu tenho para vocês é uma dica assim de observação. Então, assim, eu sempre falo que é muito importante você observar as plantas. Porque é ali que você vê o desenvolvimento dela, às vezes quando ela tá com algum probleminha ou outro, né? Se ela não tá se adaptando num ambiente que tem pouco sol, você pode levar ela para um ambiente que tem um pouquinho mais de sol, e aí você vai observando ela e ver como que ela reage àquele ambiente. Uma coisa bem legal é quando tem a mudança de estação, porque a gente tem o verão, o inverno, né, o outono, a primavera. Então, assim, é você observar no teu ambiente se a incidência de luz solar muda. Porque, por exemplo, em alguns ambientes no verão você tem sol e no inverno você não tem sol, por exemplo. Então a planta vai ter que se adaptar àquele ambiente, ou se ela não se adaptar, você vai ter que mudar ela um pouquinho de lugar, tá?
Então essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem opções de plantas pendentes, deem uma olhadinha lá no Facebook, no Instagram. Eu postei semana passada várias opções de plantas para esses 3 tipos de ambientes, tá? Com dicas, as dicas assim básicas delas. Um beijo então, até o próximo vídeo.